Esse próprio, quem me acompanha nas redes sociais sabe meu testemunho. O Jesus me chamou, aleluia, Jesus me escolheu. E Jesus, sempre que eu ia na igreja, Jesus falava comigo. E eu não queria aceitar Jesus não, porque eu tinha cabelo curtinho, loirinha, tinha piercing, usava roupa pelada, fumava 2 carteiras por dia, bebia de segunda a segunda e usava droga. Então, quando falava que aceitar Jesus, eu falava, para largar meus piercing, largar minha roupa, largar o cigarro, Eu ia na igreja, eu escutava a palavra. Jesus falava comigo, mas eu não queria aceitar. E isso foi anos da minha vida dessa forma, desse jeito. E foi entrando dentro do meu coração um vazio tão grande. Por quê? Porque tinha muita gente ao meu redor, mas era uma tristeza, um sofrimento. Que um dia, com 19 anos, na porta de uma boate, eu falei assim com Deus: Deus, o Senhor existe, me dá um marido para mim ajudar a sair dessa vida, porque eu não tenho força mais de sair. Eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 31. Deus é fiel. Igreja, quando eu falei isso com Jesus, Jesus olhou do céu e falou: filha, tá fechado nós dois, vou te dar um marido hoje. Hoje eu te dou esse marido. E eu falei assim: meu Deus. Aí uma amiga minha, entrei para dentro da boate, fiquei lá dançando. Uma amiga minha falou assim: tem um homem lá na porta te chamando. E eu olhei para fora e vi essa abençoada. E eu falei assim: não, nem conheço aquele doido, vou lá não. E ela: mas ele tá te chamando? Eu falei: da onde esse doido me conhece, ele? Não, morto de medo, vou não. E naquela época eu andava no medo, porque tinha uma amiga nossa que ela foi estrupada 2 vezes na rua. Então eu estava no medo, pensa, no medo. Falei: vou nada. Aí no outro dia ele foi lá de novo. Aí eu falei, aí ele falou assim: ó, ontem eu vim aqui atrás de você, você nem saiu lá fora. Eu falei: era você? Ele falou: era. Aí hoje eu vim de novo. Eu até falei: meu amigo, quando eu te vi descendo, eu falei: eu vou casar com aquela mulher. Ele falou: você é doido, você nem sabe se ela tem marido. Não, eu vou casar com ela. Pensa, e eu ainda falei assim para Jesus: Jesus, o Senhor tem que me dar um homem de pulso, porque se o Senhor me der um banana, eu vou pisar na cabeça dele. Pensa na mulher terrível, era eu. E aí, igreja, o que aconteceu? Esse homem falou para o amigo dele: eu vou casar com ela. Ele falou assim: não, você é doido, você vai casar com essa mulher não, você não sabe nem se ela tem namorado. Ele investigou tudo minha vida, eu não sabia de nada. No outro dia ele foi na mesma porta, no mesmo horário, e ligou o som. E ele tinha som automotivo, pastora, e ligou bem altão com as músicas de funk. E aí minha amiga falou: conheci um rapaz, tu vai ficar com o amigo dele. Quando eu cheguei, aí ela falou: tu vai conhecer ele. Quando eu fui conhecer o amigo dele, ele já correu, passou na frente, me deu um beijo na frente da minha amiga. Aí ela: eu tava ficando com ele. Eu falei: eu não sabia. Aí ele falou: não ficou comigo, não é mentira. Eu falei que eu ia ficar com ela só para me conhecer você. Pensa. Aí nós se conheceu. E Jesus mudou a minha história. Por quê? No começo não foi fácil. No começo, quando eu conheci ele, ele falava assim: ó, tu vai largar de fumar, porque ele nunca gostou de cigarro. E eu falava assim: não vou não. E foi uma luta. Igreja, pensa tanto que eu dei trabalho para esse homem. Ele se trancava dentro do quarto à noite, porque os capetas tomavam conta, pastora. Eu quebrei 2 televisões, daquelas grandonas, finas. Eu era terrível, era terrível. Era mesmo igual um demoniado. Tem um demoniado de Gadareno, eu era endemoniada de Goianesa. Goiânia, né? De Goiânia na época. E aí, igreja, Jesus é lindo. Tinha joelho dobrado pela minha vida. É igual você que nesta noite tem joelho dobrado pela tua vida, tem joelho dobrado por ti. E esse homem aguentou 2 anos de tribulação comigo. Pensa, tanto que eu dei trabalho para ele. Aí minha sogra olhava e falava: meu filho, tu tem 19 anos, tu tem teu carro, tu mora sozinho, de aluguel, mas tu tem teus móveis, tu trabalha de carteira assinada, tu não usa droga, tu não fuma. O que tu quer que essa mulher? Essa mulher não presta não, ela é doida. E ele: mãe, ele fala, minha sogra me contou tudinho. Ele fala assim: mãe, eu tô apaixonado nela. Ele falava. E aí a mãe dele, ele ligava para a mãe dele: mãe, tô aqui trancado, porque a Samara quebrou tudo.
E eu tô morrendo de medo dela. Meu filho do céu, larga essa mulher. O que tu quer com ela? Mãe, mas eu amo ela, mãe, eu gosto dela. Pensa uma mulher que deu trabalho para esse homem. 2 anos, fui eu. E aí um dia, ele olhou assim e falou assim: ó, mulher, eu vou te dizer agora, é a última vez que eu te digo. Se tu não mudar, eu vou te deixar. Quando ele falou isso para mim, igreja, eu senti um medo. E eu falei: meu Deus, agora é sério. O negócio é sério, eu tenho que ir para a igreja. Nós fomos para Divinópolis. Quando nós chegamos em Divinópolis, tinha uma igreja pequenininha, Assembleia de Deus. Eu falei assim: eu queria ir para essa igreja. Ele me levou, me deixou lá e eu entrei. Aí quando eu entrei na igreja, tinha um homem tocando violão. E esse homem tocando violão, ele vai cantar um hino assim: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Gente, penso tanto que eu chorei, pastora. Eu chorei demais. Eu chorei demais porque naquele dia eu tive um encontro com Jesus. E esse homem olhou para mim, um pastor pequenininho, e falou: tu quer aceitar Jesus aqui hoje? Eu falei: pastor, mas eu moro lá em Goiânia, eu estou aqui em Divinópolis de Goiás. Como que eu vou levar Jesus para lá? E não tem jeito não, eu acho que eu tenho que ir numa igreja lá em Goiânia, né não? Aí ele fala assim: menina, tu aceita Jesus aqui, tu caça só uma igreja lá. Eu falei: e é, então nós vamos. Aí eu fui. Quando eu estou no meio do caminho da igreja para entrar lá, para ir lá no altar e aceitar Jesus, aí o diabo falou assim: tua roupa, hein? Tu vai ter que usar esses cabelão, tu vai ter que usar essa saiona, tu vai ter que ser essas crentonas aí feia. E eu olhei assim, dei uns 2 passos para trás. Aí eu fiquei assim chorando e segurando o corpo duro. E eu: Jesus amado, acho que não vou aguentar ser crente não. E ele olhou e falou assim: ó, não dê ouvido à voz de Satanás. Não preocupa, vem da maneira que tu está. Porque quem vai fazer na tua vida não é homem, é Deus. Quem vai tirar as coisas de ti não é o homem, é Deus. Quem vai te libertar não é o homem, é Deus. Quem vai te transformar não é o homem, é Deus. Quando ele falou assim para mim, sabe o que eu fiz? Eu fui e falei: eu vou aceitar Jesus, né? Fui lá, aceitei Jesus chorando. Cheguei e falei: Gleice, aceitei Jesus. E ele também não entendia nada, porque foi criado lá na Testemunha de Jeová e não sabe nem o que era aceitar Jesus. Aí ele falou: amém. Aí nós fomos embora. Igreja, Jesus foi trabalhando. Jesus foi tirando tudo. Não foi o pastor, foi Jesus. Eu entrei na igreja, eu fiquei com vergonha das roupas. Parei de usar as roupas curtas. Aí eu ia de calça e eu fiquei com vergonha. Eu falei: mãe, minha mãe pastora. Eu falei: mãe, tô com vergonha das calças. Parei de usar calça. Eu ia para a igreja toda, pastora, cheia de brinco, colar, pulseira, anel. E eu: mãe, tô com vergonha disso. Parei de usar isso. Aí o cabelo loiro. O cabelo loiro foi minha maior dificuldade, porque eu amava meu cabelo loiro. Nossa Deus. E aí o que aconteceu? Por quê? Jesus me escolheu para ser um vaso diferente. O Espírito de Deus me visitou e falou: filha, eu quero que tu pinta esse cabelo. Eu falei: Jesus, mas tem tanta mulher com cabelo loiro de luz, o Senhor não cobra dessa? Eu perguntei para elas falou que eu não senti nada. Aí Jesus falava para mim, não usando profeta, falava: filha, o teu chamado é diferente. E eu: Jesus, não, Jesus, estou chateado, eu não queria pintar meu cabelo. E eu endureci meu coração. Quando é fé, Deus usou 3 profetas em cultos diferentes. Deus mandou te dizer que tu quer que ele pinta o teu cabelo, que ele quer que tu pinta o teu cabelo de preto. E eu: Jesus amado, é que entrei no meu coração. E eu falei: amém. Quando eu, no 3º profeta, pastora, eu pintei o cabelo de preto, tudinho, pintei tudo e comecei a deixar crescer o cabelo. E aí Deus mudou todo o meu jeito, tudo. Deus mudou tudo. Não foi homem, não foi pastor, foi o próprio Deus que mudou. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, é o Espírito Santo de Deus. E não pense você que foi do dia para a noite, não. Foi 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Jesus foi mudando tudo, foi lapidando da maneira que ele queria me deixar. Aí, igreja, o que aconteceu? Casei no papel, bonitinho. Quando eu casei, comecei para a igreja, Deus mudou a minha história.
Comecei a louvar, batizei nas águas, comecei a louvar. Depois de muitos anos, Deus falava assim para mim: ó, tu vai pregar minha palavra. E eu: Jesus, eu não sei pregar, eu não sei ler a Bíblia, eu leio, eu não entendo nada, é uma dificuldade. E Jesus foi me dando papinha na boca, igual um neném. Porque é assim, Ele vai fazendo do jeito dele. Aleluia. Aí hoje eu estou aqui, para a honra e glória de Jesus. Jesus me deu esse marido. Esse ano, em outubro, eu vou fazer 11 anos de casamento, para a glória de Deus. E meu marido, ele nem vinha no começo. Agora, todo lugar, pastor, ele vai. Ele vai para os cultos. Jesus está trabalhando na vida dele. Jesus me deu 4 filhos. Jesus me deu minha casa. Jesus deu nosso carro. Jesus me tirou do lamaçal do pecado e da morte. E me chamou para viver uma vida eterna na presença dele. É isso que Jesus quer fazer na tua vida. Basta você dar lugar. Porque quando aquela mulher, ela toca e ela confessa que o que ela viveu, o que Jesus fez na vida dela, aí Jesus vai dizer: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. No começo do texto, a Bíblia vai dizer uma certa mulher. É uma certa mulher. E o final, pastor, vai dizer o quê? Filha. Jesus, ele não só curou aquela mulher. Jesus, ele salvou e reconheceu aquela mulher como filha. E nesta noite, por mais distante que tu esteja da presença, tu é filha, tu é filha, tu é filha, tu é filha dele. E ele te chama hoje como filha. Aleluia. Aí quando ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Ele reconhece a mulher como filha. Ele salva a mulher. E você sabe o que eu acho interessante, pastores? Eu acho interessantíssimo. Quem fez igreja? Foi Jesus. Quem curou? Quem salvou? Mas o que ele vai dizer? Foi a tua fé. 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 Quando tu recebeu o teu milagre, a tua vitória, ele vai dizer: foi a tua fé. Foi a tua determinação. Foi a tua esperança. Foi a tua comunhão. Foi o teu propósito. Foi a tua campanha. Ah, decanta, lava, sou. Ele vai olhar para você e vai dizer: ei, foi a tua fé. Quem faz é Jesus. Quem cura é Jesus. Quem abre a porta é Jesus. Só que nesta noite ele vai olhar e vai dizer: foi a tua fé. Foi a tua ousadia na minha presença. Foi a tua determinação para tu receber o teu milagre. Ele dá o crédito todinho para você e para mim. Aleluia. Porque é desse jeito que Jesus faz. Aleluia. E tem pessoas aqui nesta noite que o Espírito Santo está dizendo: filha, eu trouxe para teu encontro. Decanta, lava, som. Porque Jesus quer mudar o rumo da tua história. Tem pessoas aqui nesta noite que está vivendo igual aquela mulher do fluxo de sangue. Está vivendo oprimida. Está vivendo discriminada pela sociedade. Porque a sociedade está te apontando. Porque a sociedade está dizendo que tu não vai vencer. Só